Isso muda tudo, porque o sonho de José não era apenas um sonho, era um aviso, uma promessa, e ao mesmo tempo uma sentença que colocaria sua vida de cabeça para baixo. Naquele momento, ele ainda era jovem, cheio de esperança, sem imaginar o peso que aquelas imagens carregavam. Feixes se curvando diante dele, estrelas, sol e lua inclinados. Parecia grandioso, parecia especial, mas escondia algo que ninguém ali estava preparado para aceitar. E talvez esse seja o primeiro ponto que conecta essa história com você. Nem todo sonho que vem de Deus traz conforto imediato. Às vezes ele traz conflito, porque quando José decidiu contar o que viu, tudo começou a mudar. O olhar dos irmãos mudou, a atmosfera mudou, o respeito virou inveja, e a inveja virou algo muito mais perigoso. Agora pensa nisso. Quantas vezes algo que deveria ser bênção começa gerando rejeição? José não fez nada errado. Ele apenas compartilhou o que acreditava ser importante, mas aquilo mexeu com o ego, com o orgulho, com o lugar que cada um acreditava ocupar. E é aqui que a história começa a apertar. A inveja silenciosa começou a crescer dentro dos irmãos, dia após dia. Olhares, comentários, distância, até que aquilo explodiu. Um plano foi criado, frio, calculado, definitivo. Eles não queriam apenas ignorar José. Queriam apagar aquilo que ele representava. E aqui está algo forte. Às vezes, as pessoas não rejeitam você, rejeitam o que você carrega. José foi levado, jogado em um poço, escuridão, abandono, traição. Agora imagina isso, um sonho tão grande, e uma realidade tão brutal. E talvez você já tenha sentido isso, quando aquilo que você acreditava entra em conflito direto com o que você está vivendo. Mas a história não para aí. Porque o poço não foi o fim, foi o começo de algo ainda mais difícil. José foi vendido. Sim, vendido como um objeto. Levado para uma terra distante, cultura diferente, pessoas desconhecidas, sem controle, sem escolha. E aqui entra um dos pontos mais importantes. O sonho continuava vivo, mas tudo ao redor dizia o contrário. Agora segura isso, porque muitas vezes o maior teste não é receber um sonho. É continuar acreditando quando tudo parece negar. José poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, poderia ter perdido completamente o sentido, mas ele não fez isso, e isso muda o rumo da história. Mesmo em um ambiente estranho, ele começou a se destacar, não por sorte, mas pela forma como agia, e isso chama a atenção, porque mostra que propósito não depende do lugar, depende da postura. Mas quando tudo parecia começar a melhorar, algo acontece, uma acusação, falsa, injusta, pesada, e tudo desmorona de novo. José vai parar na prisão. Agora para e respira um segundo. Poço, escravidão, prisão, tudo isso depois de um sonho. Isso parece contraditório. E é exatamente por isso que essa história é tão poderosa, porque revela que o caminho entre promessa e realização raramente é linear. Na prisão, José poderia ter se quebrado, mas algo dentro dele permanecia. E é aqui que entra um detalhe que muda tudo. Ele não perdeu sua capacidade de interpretar sonhos. Mesmo no lugar mais escuro, o dom continuava ativo. Agora pensa nisso. Quantas pessoas abandonam aquilo que tem de mais valioso, só porque o ambiente mudou? José não. E é isso que começa a virar o jogo. Ele interpreta sonhos de outros prisioneiros, revela detalhes, acerta, mas mesmo assim, é esquecido. Sim, esquecido. E aqui entra uma das partes mais difíceis da história. Fazer o certo, e não ver resultado imediato. Ajudar, e não ser lembrado. Esperar, sem resposta. Isso testa qualquer pessoa. E talvez você já tenha vivido isso. Mas o que parece atraso, muitas vezes é preparação. E então, no momento certo, tudo muda. O faraó tem um sonho, estranho, inexplicável, perturbador. Ninguém consegue interpretar. E de repente, alguém lembra de José. Agora observa isso. Aquilo que foi esquecido, volta no momento certo. José é chamado, sai da prisão direto para o palácio. Agora imagina a intensidade desse momento. Dias antes, ele estava preso, agora está diante do homem mais poderoso da nação. E aqui vem o ponto decisivo. Ele poderia tentar impressionar, poderia tentar ganhar vantagem, mas ele faz algo diferente. Ele aponta para algo maior.
Ele reconhece que a interpretação não vem dele, e isso muda tudo, porque revela caráter. E é nesse momento que o sonho ganha um novo significado. Não era sobre ele, era sobre uma nação inteira. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez extrema. Agora presta atenção nisso. O sonho não era apenas uma visão, era um aviso estratégico. E aqui entra o ponto mais forte. José não apenas interpretou, ele apresentou um plano, ação, estratégia, execução, e isso impressiona. Porque muitos entendem, mas poucos sabem o que fazer com o que entendem. José sabia, e naquele momento, tudo muda. Ele é colocado como líder, responsável por preparar toda a terra. Agora pensa nisso. Aquele jovem rejeitado, vendido, esquecido, agora está no comando. Mas isso não aconteceu por acaso. Cada etapa construiu algo, cada dor moldou algo, cada atraso preparou algo. E quando os anos difíceis chegaram, a nação estava pronta. Enquanto outros sofriam, havia provisão. Enquanto outros entravam em desespero, havia direção. E aqui está o impacto real do sonho. Ele não mudou apenas a vida de José, mudou o destino de uma nação inteira. Mas ainda tem algo mais profundo, porque em meio a tudo isso, algo inesperado acontece. Seus irmãos aparecem, sim, aqueles que o traíram, agora famintos, necessitados, dependentes. E aqui está o momento mais tenso de todos. Ele tem poder, tem autoridade, tem oportunidade, mas também tem uma escolha: vingança ou perdão. Agora pensa nisso. Depois de tudo, o que você faria? José poderia destruir, mas ele escolhe revelar algo maior. Ele entende que tudo aquilo fazia parte de um plano, e isso muda completamente a perspectiva, porque mostra que até as partes mais dolorosas podem ter um propósito. E aqui chegamos ao ponto mais forte. O sonho não era sobre status, não era sobre reconhecimento, era sobre impacto, sobre transformação, sobre salvar vidas. E isso redefine tudo. Porque muitas vezes, você acha que o seu sonho é sobre você, mas talvez seja sobre algo muito maior. Agora eu quero que você pare e pense: qual é o sonho que você tem ignorado? Qual é a situação que parece atraso, mas pode ser preparação? Porque a história de José não é apenas sobre o passado, é sobre o que pode estar acontecendo com você agora. Se essa história te fez refletir, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você faria no lugar dele. E se você quer continuar entendendo histórias profundas, com mensagens que vão muito além do óbvio, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Porque às vezes, o sonho que muda tudo começa exatamente quando tudo parece dar errado.